Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia. Segunda-feira, começando a semana, eu quero desejar a você uma semana gloriosa, abençoadíssima, plena, cheia de alegria, de saúde, de paz, que só o Senhor Jesus pode dar. Amém, queridos? Amados, a gente às vezes olha certas coisas e lê certas coisas, até na Bíblia, né? Que parecem paradoxos, né? Paradoxo o que que é? É justamente a afirmação e a conclusão de duas coisas diferentes, né? Começa com uma realidade e termina com outra realidade, né? É mais ou menos isso, né? E eu estava aqui lendo 2 Coríntios 12 e Paulo ele diz ali uma coisa que parece um paradoxo, né? E ele diz assim: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, né? É difícil a gente imaginar alguém fraco sendo forte, né? É mais fácil imaginar alguém forte passando a ser fraco, né? É uma frase, na verdade, que argue a natureza humana e nos chama uma reflexão, né? Na verdade, o significado espiritual dessa afirmação é que quando nós reconhecemos nossas limitações, nossas fraquezas e dependência de Deus, né, e deixamos, claro, de confiar em nós mesmos, na nossa própria força, e permitimos, né, que o poder de Deus se manifeste e nos sustente, né, isso é o significado dessa frase de Paulo. Mas pense numa frase pequena, né? Só algumas palavras que teve assim o poder de mudar a história inteira da humanidade, né? E é aqui que começou a minha reflexão nesta manhã, né? Eu estava lendo a palavra de Deus, mas precisamente Hebreus 10, né? Que diz assim: Eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Quem disse isso? Foi o Senhor Jesus, né? Ele disse ao Pai que estava pronto. Pronto para quê? Pronto para fazer a vontade do Pai. Mesmo que essa vontade custasse, tivesse um preço muito alto e custasse o valor da sua vida, e custou mesmo, né? Mas antes de continuar expondo o que está vindo à minha mente, nós precisamos ser honestos sobre uma realidade, sobre um fato. Entender a vontade de Deus, né, como forma de vida não é fácil e nunca foi fácil, né? Não é algo que acontece da noite para o dia. É um caminho e um caminho que pede renúncia, que pede para abrir mão da nossa própria vontade. Eu tenho dito, melhor dizendo, eu tenho tido essa experiência com Deus quando nas minhas orações pessoais eu tenho renunciado em fé e em verdade ao livre-arbítrio que Deus me concede, como concede a todo ser humano, né? Ou seja, eu reconheço a minha incapacidade, a minha incompetência para gerir a vida que me é proposta e digo a Ele que venha de fato e de direito o seu reino sobre mim. Olha, é, nós aprendemos, né, a oração do Pai Nosso. E quando nós oramos o Pai Nosso, como Jesus ensinou, está dito lá: Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Claro, né? Que o reino, venha a nós o teu reino, não é vir a nós os patrimônios do reino dele, não é vir a nós as bênçãos, né? Só as bênçãos do reino dele, não. Eu entendo que venha a nós o teu reino é venha a nós o teu domínio, o teu governo, a tua vontade soberana, né? Aquilo que está no teu coração para a minha vida, para o meu coração, e isso vai incluir acima de tudo, né, conhecimento da palavra de Deus, busca do conhecer, né? A própria Bíblia diz que nós erramos em não conhecer a palavra de Deus. E sempre guiado pelo Espírito Santo, para que ela seja o quê? Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Como foi pregado na mensagem de ontem à noite, né?
na minha igreja por um dos nossos pastores. E isso, irmãos, exigirá de todos os que têm essa intenção, ou seja, todos os que entendem isso e buscam a Deus, né, a vontade, estabelecer a vontade de Deus na sua vida, isso vai exigir, primeiro, disposição, né, entrega, fidelidade, obediência, humildade, compromisso, paciência e tantas outras coisas, né? Mas escuta, quando eu disse essa intenção, ela é tão importante que só será de fato efetivada quando nós dermos um passo de quebrantamento, de arrependimento, de confissão, né? De reconhecer que o Senhor Jesus veio fazer o que nenhum de nós podia ter feito e nenhum de nós pode fazer. Ele veio cumprir a vontade de Deus no lugar que nenhum outro poderia ocupar, né? Então, na continuidade aqui da leitura de Hebreus 10, né, a segunda parte desse versículo explica como isso aconteceu, né? Está escrito lá, tira o primeiro para se estabelecer o segundo. E é exatamente isso que nós precisamos entender. Talvez para dar um segundo passo, ou um terceiro passo, e assim sucessivamente na nossa vida, né? Tira o primeiro. Tira o primeiro? Né? O que foi tirado e por que foi tirado? Olha, no Antigo Testamento, né, alguém pecava, todos pecavam, né? E quando pecava, precisava oferecer um animal em sacrifício, um boi, um carneiro, um pombo, né? Dependia da situação, mas sempre havia um animal envolvido. Era um sistema que exigia derramamento de sangue, porque Deus é santo e o pecado cria uma separação entre Deus e o homem, né? E o sangue do animal aplacava, quando ele era derramado, aplacava a ira de Deus. Era um sinal de que o pecado tem um preço, né? E o preço do pecado é a morte, né? E algo que mostrava que alguém tinha que morrer no lugar de quem errou. Mas é aqui que está o problema, né? Esses animais eram imperfeitos. Um boi não tinha consciência, um boi não sabia o que estava fazendo, um cordeiro não escolhia ser sacrificado, ou um ser imperfeito, né, não pode pagar de forma definitiva pela culpa de um outro ser imperfeito, que era o homem, né, que é o homem. Então, o que acontecia? O sacrifício precisava se repetir todos os anos. Toda vez que o povo pecava, sempre de novo, era assim como uma torneira pingando que nunca fechava, né? Porque o problema nela nunca foi resolvido de verdade. E o que era uma realidade, essa forma, esse sistema, eu diria paliativa, tinha um outro aspecto, era só para Israel. Ou seja, os povos de fora não eram incluídos nesse sistema. Ele era restrito ao povo de Israel. Os outros povos, chamados gentios, né? Ou seja, os que não eram judeus, estavam de fora completamente, não podiam se aproximar de Deus da mesma forma, não faziam parte dessa aliança, né? Então pensa assim, era como se houvesse uma festa, mas o convite só fosse entregue para um grupo específico de pessoas. Os demais ficavam de fora, né, olhando pela janela, e esse é o paradoxo, né, que eu entendo que, com certeza, mesmo sendo um paradoxo, Deus está sempre certo e nós, na limitação que temos, estaremos sempre errados. E sabe o que é mais sério nisso tudo? A Bíblia deixa claro que ninguém, absolutamente ninguém, é bom o suficiente para se salvar sozinho. Nem o judeu, nem o gentio, né? Eclesiastes 7, por exemplo, diz lá que não há homem justo na terra que faça o bem e que nunca peque. E quando a gente chega no Novo Testamento, Romanos 3, ele confirma que não há um justo, nenhum sequer, né? O que eu entendo aqui, amados? Que o sistema antigo era necessário para o seu tempo. Na verdade, era o sinal que Deus levava o pecado a sério, né? E continua levando a sério, mas ele apontava para algo maior.
algo que ainda estava por vir. E aí Deus disse: tira o primeiro, né? E a partir daí, então, o sacrifício que não precisava se repetir entrou nesse lugar do primeiro, que foi a vinda do Senhor Jesus, né? Jesus disse ao Pai: eu venho fazer a tua vontade. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Desfez o paradoxo e alinhou a bondade de Deus à necessidade de todos, né? E aqueles que estavam longe puderam se aproximar. Ele deixou a sua glória, né, no céu, veio como homem, viveu entre nós e foi à cruz. Hebreus 10 diz com todas as letras, né, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. O único sacrifício para sempre. Não precisava se repetir, não precisa se repetir. Não tem que sacrificar outro animal amanhã ou o ano que vem, não tem que esperar o próximo ano, né? Os que não eram agora são, o Senhor Jesus fez uma vez e essa vez resolveu tudo, né? Quebrou para sempre esse paradoxo. É como se a torneira com problemas tivesse sido finalmente consertada e o vazamento estancado. Agora, a porta está aberta, né, para todo mundo. O sacrifício do Senhor Jesus não é só para Israel, né? É para todas as nações, todas as raças, todos os povos, todas as línguas, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois é, eu e você, a maioria das pessoas que estão aqui, né, não são descendentes de Israel. Nós somos os que estavam, né, do lado de fora da festa, mas o Senhor Jesus abriu a porta e derrubou o muro, né, e disse: agora podem entrar. O véu foi rasgado, né, e nós podemos entrar nesse novo sistema, que é um sistema definitivo, que é um sistema gracioso, né, que Deus nos oferece através de Cristo. E por que Deus fez isso? Foi porque nós somos bonitos? Foi porque nós somos bonzinhos? Porque nós merecemos? Não, claro que não. Foi porque Deus nos amou em Cristo e quebrou o paradoxo. Romanos 5:8 diz que algo que mudou o resultado de tudo, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores, né? Não foi porque éramos bons, não foi porque Deus é amor, simplesmente, né? Mas é porque Ele nos amou primeiro e foi estabelecida uma nova aliança e essa aliança está de pé e a porta está aberta, né? Então, queridos, a mensagem dessa segunda-feira é simples. O Senhor Jesus tem poder para perdoar pecados e salvar a alma de qualquer pessoa. Não importa quem, não importa como, não importa o que você fez, ou o que você deixou de fazer, ou o que você fará, né? Você e eu podemos entrar nessa festa. O paradoxo foi quebrado. Amém? O muro foi derrubado, a cortina foi rasgada de alto a baixo, né? E nós podemos entrar com ousadia na sala do trono. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te renove, que você possa receber essa notícia maravilhosa da parte de Deus através da sua confirmação na palavra, né? E saber que todos aqueles que se aproximam, a Bíblia diz: aquele que vem a mim, de forma nenhuma lançarei fora. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te renove, que Deus te capacite. Compartilhe essa mensagem com alguém. Entre aí no canal, dê um like nessa mensagem, inscreva-se nesse canal, isso é muito importante, né? Isso vai fazer com que outras vidas sejam alcançadas por essa mensagem. Até a próxima, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo.